Fala galera, hoje é dia de Caçador de Marte Absoluto número 6. É uma história da DC, escrita por Dennis Camp e desenhada por Javier Rodrigues no ano de 2025. Absolute Martian Manhunter número 6 é sequência direta das edições anteriores dessa nova abordagem do último marciano vivo. Se você ainda não viu os vídeos sobre as 5 edições anteriores, o link para elas está aqui na descrição. Dá uma olhada lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa com o marciano se perguntando por que as pessoas fazem as coisas que fazem, causando dor, danos e desespero. Coisas que podem as expor à espiral da antivida. John Jones, enquanto está prestes a ser cerrado por aqueles 2 homens que estavam na ambulância, murmura a frase Darkseid é, como se estivesse sendo influenciado pela visão do marciano. Mas o marciano o manda se concentrar e vê, através do globo branco que ficava no lugar da cabeça de um dos homens, a imagem de Bridget e Tyler prestes a serem atacados pelo homem com a jaqueta de palhaço. O marciano manda John se concentrar no que importa. Nesse momento, o homem de jaqueta de palhaço simplesmente atravessa a porta de Bridget, dizendo que ele conheceu um novo amigo chamado Bob. E que ele lhe ensinou que dentro de todos só existem espaços vazios. Parede, chão, portas, cachorros, pessoas são só um grande amontoado de nada. Ignorando tudo isso, Bridget atira nele, acertando sua cabeça. Mas no lugar dela, um globo branco surge. E ele diz que, de fato, não tem nada ali dentro. E agora, até mesmo os tiros de Bridget o atravessam. Vendo essa imagem, John se desespera e ele pede ajuda ao marciano. E com isso, o marciano entra em ação. O marciano praticamente se materializa, saindo do olho de John, atacando os 2 homens. E para agir rápido, ele entra no globo branco que é a consciência daquele homem. Na casa de Bridget, ela tenta se esconder do homem que quer matá-la. Mas ele consegue atravessar portas e paredes, e até mesmo quando ela tenta golpeá-lo com a espingarda, a arma simplesmente o atravessa, como se não fosse nada. O homem estava prestes a atacar Bridget e Tyler, quando de repente John surge de dentro do globo branco da sua cabeça. Isso aconteceu graças ao marciano, que conseguiu viajar através da consciência coletiva, e assim conseguiu levar John até ali. Imediatamente John parte para cima do homem e ele tinha auxílio do marciano verde para isso. Mas o homem tem o auxílio do marciano branco. O grande problema é que do lado de fora da casa, um grupo de pessoas, todas afetadas pelo marciano branco também, começam a aparecer. Apesar das coisas parecerem sem esperança, John tá ali para proteger a sua esposa e o seu filho. E com isso, uma grande batalha começa. John contra o assassino e o marciano verde contra o marciano branco. A luta entre os marcianos acontece dentro das mentes de todos ali. Era uma luta quase metafísica e abstrata. Um soco dado nessa luta não é bem um soco, mas sim uma metáfora. Já no lado de John, tudo é mais literal. Um soco é literalmente um soco. John tenta impedir o assassino de perfurar o seu olho com uma faca, enquanto o marciano verde combate os pensamentos negativos materializados pelo marciano branco, usando pensamentos positivos. Por exemplo, um garoto com câncer terminal sonha com um tumor gigantesco cobrindo a cidade, e isso começa a acontecer graças ao marciano branco. Mas o marciano verde combate isso usando o pensamento de uma garotinha que sonha com a cura para o câncer. O marciano branco materializa o medo de um velho hippie de um ataque nuclear feito pelo governo. Mas o marciano verde combate isso usando a crença do mesmo hippie sobre a incompetência do exército, o que faz a bomba não funcionar. A luta entre os marcianos acontecia dentro da mente de todos. Mas a luta de John não.
O problema é que nesse meio tempo, todas as outras pessoas começam a invadir a casa de John e começam a atacá-lo. E enquanto eles lutam, o marciano fala para John ampliar a sua mente e deixá-lo entrar. Então John vê a silhueta de pessoas afetadas pelo marciano branco, incorporadas com impulsos anti-vida. Enquanto é cercado por aquelas pessoas, John se pergunta por que ele simplesmente os afastou da sua vida. Se era para proteger a eles ou a si mesmo. Nesse momento, John se referia à sua família. No meio da confusão, um dos homens que atacava John se prepara para atirar nele, quando ele próprio leva um tiro de Bridget. Então ela diz para John que eles são uma equipe e devem lutar juntos. Nesse momento, Tyler ficou sozinho no quarto, brincando com as versões de massinha dos marcianos, como se ele estivesse enxergando toda a luta. Ele até mesmo tem um boneco de massa do pai agora, mostrando que, agora sim, ele o enxerga também. O problema é que talvez por influência do marciano branco, Tyler se preparava para comer os biscoitos Chocos. Sem saber disso, John finalmente reconhece que Bridget estava certa. E ele não quer mais a afastar. Ele não quer mais esconder nada. E com isso, John dá a abertura que o marciano precisava. Com isso, o marciano libera uma epifania e uma expansão de consciência em John. De repente, tudo fazia sentido para ele agora, e ele consegue ver todas as cores saindo de todas as pessoas. Essas pessoas estavam lutando contra os seus próprios demônios internos, representados pela cor branca, pela ausência de felicidade das cores. E o marciano branco estava se aproveitando disso. Para confrontar isso, o marciano verde manda John fazer todos abrirem as suas mentes como ele fez. E dessa forma, John, ou talvez o próprio marciano, chega na mente das pessoas e os manda respirar. Respirar os seus traumas, as suas tristezas, as suas dores. Todos têm esses sentimentos negativos, mas não por isso as pessoas devem se entregar a eles. E antes de fazer qualquer coisa, você deve pelo menos respirar, porque você não está sozinho nessa. E assim, as pessoas de Middletown começam a se acalmar. O problema é que, sem John e Bridget saberem, Tyler, nesse meio tempo, come aquele biscoito envenenado. Enquanto isso, se aproveitando dessa situação mais calma das pessoas agora, o marciano verde simplesmente pega a lua, ou a representação metafísica da lua, e ataca o marciano branco com ela, assim o superando naquela luta. E desse jeito, o combate contra o marciano branco termina. John e Bridget vão até Tyler nesse momento, que parecia bem. O sol finalmente nasce, dando a entender que a ameaça do marciano branco finalmente acabou. A escuridão, as tristezas, os traumas passaram, pelo menos um pouco, com a chegada da luz. Nesse momento, John diz à sua esposa que pretende contar a ela tudo o que aconteceu. Ele quer que ela saiba que eles sejam parceiros de novo. O problema é que o que John não sabia era que o marciano branco ainda estava por aí. E bastante perto inclusive. Porque agora o inimigo estava dentro do seu próprio filho. Dentro do pequeno Tyler. E é desse jeito que termina a história. A sexta edição de Caçador de Marte Absoluto mantém a excelência das edições anteriores, trazendo a mesma arte, que encaixa perfeitamente com a escrita e a narrativa meio psicodélica aqui, e trazendo a história cheia de subtextos, de metáforas, usando do surreal para abordar temas reais. É uma HQ fantástica como um todo, e o número 6 encerra o primeiro arco da série. A ideia inicial era que Caçador de Marte Absoluto tivesse só 6 edições mesmo, mas aparentemente o sucesso da série teria garantido 12 edições pelo menos. Só que no catálogo de próximos lançamentos, os próximos volumes não estão listados, então eu sinceramente não sei se a série encerrou por aqui ou se logo chegam as novas publicações. De qualquer forma, se tiver novas edições,
elas serão histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.